paz do Senhor, mais uma vez, nós estamos aqui, vamos gravar mais um vídeo, dentro do propósito, né, foi colocado aqui, de estar falando do Evangelho de Jesus Cristo que escreveu Marcos. Então eu escrevi uma primeira parte, já postamos aí, e essa aqui é a segunda parte. E na primeira parte nós falamos a respeito do Evangelho, a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, da palavra que foi citada por Marcos aqui, referente ao profeta Isaías. Então nós falamos do capítulo 1, verso 1, 2 e 3, né? E agora eu gostaria de ler o 4, primeiramente do 4 até o 8 verso. Capítulo 1, né, escreveu Marcos. Então nós temos assim, verso 4 do capítulo 1, dando prosseguimento aí a exposição do Evangelho de Jesus Cristo que escreveu Marcos. Verso 4 diz: apareceu João Batista no deserto, e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo, e com um cinto de ouro, ou melhor, um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. Verso 7. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, ao qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas ou das suas sandálias. Verso 8. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, dando prosseguimento a essa exposição, nós vemos aqui um fato interessante, como eu disse no outro vídeo. Marcos ele não se detém a muitos detalhes, e outros evangelistas colocam como é que foi o nascimento de João Batista. Mas aqui não, aqui Marcos já começa e ele fala no verso 4, apareceu. Interessante essa colocação dele, apareceu João Batista no deserto. Então ele já começa assim mostrando João Batista já em ação também. Ele estava no deserto, ali no Rio Jordão, próximo, né? Ali a região de Jerusalém e da província da Judéia, e ele então ali naquele rio, as pessoas iam até João, confessando lá os seus pecados, né, e eram por ele batizados. Então, por que é João Batista? O Batista significa aquele que batiza, né? Então o nome dele era João, e ficou João Batista, porque João, aquele que batiza. E veja que a necessidade do batismo aqui, né? Aqui mesmo no Evangelho de Mateus, nós estamos em Marcos, última parte aqui, os últimos 2 versos do Evangelho que escreveu Mateus, a respeito do batismo. Jesus ainda disse no final, aqui os 2 últimos versos, escreveu Mateus assim, Mateus 28, 19, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Isso é a palavra de Mateus. Os 2 últimos versos, né,
do relato de Mateus, mas em Marcos também, aqui mesmo em Marcos, no seu capítulo 16, que é o último capítulo, e os últimos versos também, o Senhor Jesus, né, um pouquinho antes de voltar ao Pai, de ascender aos céus, ele disse, verso 15, capítulo 16 de Marcos, Marcos escreveu assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, Verso 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Né? Então, João aparece, como diz aqui o verso 4, apareceu João Batista, e ele apareceu no deserto, né? Ele não foi ao templo, ele não foi a algum lugar, algum palácio, não. Ele foi no deserto, né? E tudo para que se cumprisse, né, exatamente o que o profeta determinou, as escrituras determinaram. E ele pregava ali o batismo de arrependimento, ou seja, a necessidade de nós nos arrependermos, né, de nossos pecados, confessá-los a Deus, é o que acontece aqui, ó, para a remissão dos pecados, né? Então, não é questão de rituais, né? Batismo, o confessar pecados, ainda que o batismo ele seja um ritual onde que foi ordenado por Jesus, né, a pessoa desce as águas, ou seja, a pessoa entra num lugar, né, que tenha bastante água e ele afunda, ele é imergido ali, né, naquela água, ele fica totalmente coberto com aquela água, mostrando qual é o sentido disso, né, dando testemunho do seu arrependimento, né, que ele arrependeu dos pecados, dos seus pecados, e ele então morre quando ele é afundado ali, imergido em água, representa que ele está sendo sepultado, né, o velho homem e pecador, ele está sendo sepultado juntamente com seus pecados, morre ali, né, símbolo de morte, e ressuscita, né, quando ele sai da água, ressuscita uma nova criatura, um novo homem, né, livre agora de pecados, né. Isso é uma representação, isso é um ritual mesmo, que é dos poucos que Jesus deixou, né? Jesus deixou esse e deixou a Páscoa. Os homens inventam mais outros, né? Mudam, algumas religiões mudam o batismo, aspergindo por aspersão, né? Enfim. E observe, irmãos, que as pessoas elas têm que se arrepender dos seus pecados para ser batizado. E ela precisa confessá-los a Deus, né? Então, por isso que por isso que não se pode batizar crianças. Por que não pode batizar criança? Porque a criança, ela um bebê, né? Embora não tenha pecado, não tenha pecado para confessar, para se arrepender, mas ele já tem em si a natureza, né, pecaminosa, mas ele precisa, né, ter entendimento do Evangelho, entender o que significa, né, o batismo, se arrepender dos seus pecados, confessá-los a Deus. Agora, como é que uma criança, não pode confessar e se arrepender do quê? O entendimento que ela tem para fazer isso. Então, mas tem o padrinho, tem a madrinha, que a salvação, o relacionamento de nós com Deus, ele é pessoal. Eu não pago o pecado do meu filho. Minhas filhas, meus filhos, minhas filhas, se elas cometerem pecado, eu não posso chegar diante de Deus e oferecer um sacrifício, vamos dizer assim, pelos pecados dela.
né? É elas que têm que reconhecer que pecaram, se arrepender, pedir perdão, receber Jesus como seu Salvador e Senhor. Né? O pai não paga o pecado do filho, nem o filho paga o pecado do pai. Cada um dará conta de si para Deus. Então, o batismo, observe que as pessoas não eram levadas a João, elas iam a João de livre e espontânea vontade. Chegando lá, João pregava o evangelho, pregava o batismo do arrependimento. Aqueles que recebiam, que aceitavam, reconheciam seus pecados. Então, para dar prova disso, para externar a sua fé, para externar o seu arrependimento, eles então entravam com João na água e eram batizados, dando testemunho a todos que estavam ali, que eles tinham reconhecido que eram pecadores, né, tinham se arrependido, confessado seus pecados, e aí sim, aí passavam pelo batismo de águas. E isso foi deixado, nós lemos aqui Mateus 28, nós lemos Marcos 16, que foi uma ordenança que Jesus deixou para a gente ir pregar, primeiro pregar o evangelho. Né? Então primeiro eu tenho que pregar o evangelho, olha lá, ou ensinar, está dizendo aqui, portanto, ide e ensinai, ide e pregai. Quer dizer, ensinar e pregar são sinônimos. Você está pregando, você está ensinando, você está ensinando, você está pregando a palavra, o evangelho. Né? E aí a pessoa que ouve, né, a pregação, ouve, recebe aquele ensino, ela então é convencida, né, pela palavra, pelo Espírito Santo, pela palavra, e ela então se convence no seu coração que é pecadora, que é falha, que não tem, que está condenada, se arrepende, aí sim, aí passa pelo batismo. Então o batismo ele só é válido nessas circunstâncias aqui. Você não pode pegar uma criança, mas tem o pecado original. O pecado que passou, o que passou foi a morte espiritual. Ou seja, a pessoa nasce só da carne. Né? Ela nasce uma criatura. Todos que nascem como uma criatura. Tá certo? Então, ela não tem o conhecimento das coisas de Deus. Quando ela começa a crescer, é obrigação dos pais ensinar, os pais crentes, naturalmente, que creem, né, no Senhor Jesus, que creem na palavra, eles vão ensinar os seus filhos os caminhos do Senhor, a palavra, e aí eles vão crescer, os filhos vão crescer ouvindo a palavra, e no tempo determinado, né, quando eles já tiverem idade para entender, para se arrepender, enfim, eles vão então receber, se arrepender e vão receber o batismo, né? Vão passar pelo batismo. Então, esse, o ensinamento bíblico a respeito do batismo é esse. Agora as pessoas inventam, né, várias coisas, e acrescentam aqui, né, e as tradições, colocam as tradições, as religiões e muda. Né? Mas é simples, não é, né? O batismo não é simples. A pessoa precisa ouvir, né? Porque a fé vem pelo ouvir, como foi dito no outro vídeo, e ouvir pela palavra de Deus. Não adianta eu vir aqui falar de mim. Né? Eu tenho que vir aqui falar baseado na palavra. É o que nós estamos fazendo. Estamos lendo a palavra e baseado na palavra nós estamos pregando. Então, a gente prega, não é? A pessoa que ouve recebe, certo? E ela reconhece o seu estado e se arrepende, e aí sim, aí é ensinado, né? Ensinar todas as nações, então precisa ensinar, a pessoa precisa entender a palavra, não é simplesmente, porque senão a pessoa passa pelo batismo sem o devido entendimento das Escrituras, sem o arrependimento, pecado, sem o reconhecimento que é pecador. O que acontece com essa pessoa? Na verdade ela não foi batizada, na verdade ela tomou um banho, né? Seja onde for, no rio, numa piscina, ou no, sei lá, tantos lugares que essas pessoas inventam, né? Então o que aconteceu com aquela pessoa? Ela tomou um banho, né? O sentido do batismo se perdeu.
não teve um real valor aquele batismo, porque o batismo tem que ser, né, o entrar nas águas, o abaixar as águas, o mergulhar as águas, tem que ter esse entendimento. Por que você está fazendo aquilo lá? Por que você está passando ali, né, por aquele procedimento? Então, é morte. Morreu o pecador com seus pecados e ressuscitou uma nova criatura. Esse é o sentido do batismo. E é o que diz aqui, ó, apareceu João Batista batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, verso 4, capítulo 1. E no verso 5 diz, toda a província da Judéia e os dias de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. É preciso confessar, né? Confessar a Deus que nós somos pecadores, reconhecer, contar para Deus os nossos pecados, né? Não é para o homem não tem poder nenhum para perdoar pecado, né? Quem perdoa pecado é o sangue de Jesus na cruz. Então Deus olha, né, ainda que não mereçamos ser perdoados, né, ainda que os nossos pecados sejam terríveis, né, muitas pessoas pecam terrível, eu mesmo fui muito pecador, mas pela graça de Deus, né, pela fé em Cristo, hoje eu tenho certeza dos meus pecados perdoados. Ah, você não peca mais? Peco, erro. Eu ainda tenho em mim a natureza pecadora, né? A gente nasce de novo, nasce do Espírito, passa, entende, recebe a palavra, mas a gente ainda tem a natureza pecadora que será erradicada de vez na volta de Cristo Jesus. Ou, quando você morrer, aí você para de pecar, né? Porque está morto, está sepultado, então não tem como pecar. Mas enquanto nós tivermos vida aqui na terra, enquanto andarmos por este mundo, nós, por vezes, erramos, pecamos. Mas, se nós tivermos esse entendimento, que Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue para perdoar os nossos pecados, nós temos o Espírito Santo, e quando erramos, o Espírito Santo já nos orienta, já nos mostra, já nos convence que nós pecamos e, né, vamos consertar o nosso erro, arrepender, né, confessar e temos naturalmente os nossos pecados perdoados. Não é para pecar mais. Quem já recebeu o batismo, quem já se arrependeu, quem nasceu de novo, não é para pecar mais. É o pecado na vida daquele que é crente verdadeiro, que realmente entendeu o que é ser de Cristo, Jesus. O pecado na vida dele é um acidente, né? Então, tem muitas pessoas que pecam de uma maneira voluntária, depois que já recebeu, já diz que já recebeu, já confessou Jesus, continua fazendo as coisas erradas, e ainda diz que tudo é pela graça, tudo é graça de Deus, que é assim, não. Nós temos que nos esforçar para não pecar mais, né? E pedir ajuda do Espírito Santo, para que ele venha nos ajudar a não pecar mais, tá certo? Agora, se porventura pecarmos, temos um advogado. A palavra vai dizer que nós temos um advogado. Podemos até ir a essa palavra, que está lá em 1 João. João escreveu essa primeira carta, onde ele diz assim, no capítulo 2, né, no verso 1, ele diz assim, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, que ele estava escrevendo, que nós temos os nossos pecados perdoados por Cristo Jesus. Então ele fala assim, no verso 1 do capítulo 2, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Se pecarmos, não pequeis. A palavra é essa. Se pecar, temos um advogado, Cristo Jesus. Tá certo? Graças a Deus por isso, né? Porque entendamos isso. Como é que nós vamos pagar o nosso pecado? A Deus. Aquilo que nós cometemos, mentira, né? Os pecados sexuais,
as mentiras, as falcatruas, né? O ganhar dinheiro de forma ilícita, né? A avareza, enfim, falar mal do vizinho, falar mal dos outros, né? Prejudicar pessoas, enfim, tanta forma de pecado, adultério, né? A mentira, a calúnia, enfim, todas as coisas que nós cometemos. Como é que nós vamos pagar isso para Deus? Né? Tem pessoas que fazem, é aquela história, tem pessoas que fazem sacrifício, né? Aí tem gente que peca o ano inteiro, chega no final do ano e quer dar a cesta básica, achando que aquilo ali pode de alguma forma, né, pagar os seus pecados. Dá a cesta básica mesmo, deve dar. Isso é uma forma de demonstrar amor ao irmão. Mas isso não paga pecado, certo? Outros acendem vela, outros pagam penitência, rezam e oram e se flagelam, né? Enfim, todo tipo de sacrifício, penitência, achando que com isso, né, ele pode de alguma forma, de alguma maneira, pagar os seus pecados, os seus pecados perdoados. Mas está aqui, ó. João Batista apareceu no deserto pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e de Jerusalém iam ter com ele, todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, aí sim, aí nós temos os nossos pecados perdoados. E João, ele continua falando de João, e João andava vestido de pelos, de camelo, né, que era um animal que tinha naquela época, o cinto de couro em redor de seus lombos e comia gafanhotos e mel silvestre. Uma coisa assim, fora do nosso padrão, vamos dizer assim, né? Mas mostra que João, ele era um homem simples, né? Ele não se vestia de roupas caras, né? Como até na própria igreja a gente vê, né? As vestimentas aí de muitos sacerdotes, cheios de coisas, ouro. Não, João Batista, ele vestia aí de pelo de camelo, cinto de couro, e comia, né? Não comia picanha, não comia rodízio, grandes comilanças aí, não. Ele comia gafanhoto e mel silvestre, né? É o que tinha ali, ele achava ali no deserto, onde ele estava. E pregava, né? Dizendo: após mim, além de falar do batismo, do arrependimento, da necessidade de batizar, ele falava assim: após mim, vem, verso 7, aquele que é mais forte do que eu. Aí já está falando de quem? De Jesus, que viria, que foi revelado a ele que viria, né? Ao qual eu não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia de suas sandálias, de suas alparcas. Olha só, né? João Batista reconhecendo a sua pequenez, né? Certa feita, em outro lugar, fala que foram falar para João, certa vez, que Jesus, aquele que tinha sido batizado por ele aqui, estava em algum outro lugar batizando também. Como que, né? Falando alguma coisa nesse sentido, ó, aquele um está lá batizando. E João Batista falou: ó, importa que ele cresça e que eu diminua. Então, todo aquele que prega o Evangelho, ele tem que pregar Cristo Jesus às pessoas, né? Tem que mostrar, apontar Jesus Cristo. Nós não somos dignos nem de abaixar diante de Jesus e de desatar a sandália, calçar, tirar a sandália dos seus pés. Nós não somos dignos de nada. Nós somos desprezíveis, né? Mas pela graça de Deus nós recebemos a salvação, e hoje ele colocou esse amor em nós, dele, pelo perdão que ele nos concedeu, e isso nos constrange a falar a outras pessoas. É por isso que eu estou aqui pregando o Evangelho, por isso que eu estou aqui gravando esses vídeos e colocando e postando, né? E a gente vai por aí pregando, falando de Jesus para um, para outro. Porque eu, pela graça e misericórdia de Deus, sem merecimento nenhum meu, já tenho a salvação, eu creio nisso, né? Que Jesus já me salvou. Agora, eu não posso guardar isso para mim, né? Eu não posso receber isso para mim e pronto, acabou, já estou salvo, que se dane o resto. Não é assim.
Então a gente quer anunciar, a gente quer falar para que pessoas que não conhecem, pessoas que estão muitas vezes perdidas aí nos seus ensinamentos religiosos, religiões ensinam tanta coisa, cada uma puxa a sardinha do seu lado, e perdidas aí por não conhecer a palavra, né? Então, nós temos que pregar, nós que pregamos, recebemos a salvação, e hoje o Senhor nos deu a graça de estar pregando, anunciando a palavra, nós temos que apontar para Jesus. Ainda que não somos dignos de nada, mas apontamos para Cristo Jesus, é Ele que salva, não é? João Batista só anunciava, ela, como ele disse aqui, é uma voz, né, que clama no deserto. É o que eu sou aqui. Né? Eu achei esse meio de comunicação aqui, através do YouTube, de gravar esses vídeos e postar e colocar aí no YouTube, no Face, nessas redes sociais aí, que hoje tem, né? E a intenção é essa, é uma voz clamando aqui, né? Anunciando a palavra, anunciando a salvação a pessoas que muitas vezes eu nem conheço, nem sei quem é, né? Mas, de qualquer forma, de qualquer maneira, a minha obrigação, minha forma de agradecer a Deus, vamos dizer assim, pelo que Ele fez por mim, é anunciar o Evangelho, é falar, né, das grandezas de Deus, para que outras pessoas possam receber. Eu faço isso na igreja, né, na congregação onde eu congrego, eu faço isso muitas vezes a pessoas no trabalho, às vezes eu falo na rua mesmo, pessoas que eu encontro, onde o Senhor me dá a oportunidade, onde eu tenho a oportunidade de pregar. Por vezes fazemos cultos ao ar livre, né, evangelismo, e vamos pregando, falando de Jesus. Alguns creem, outros não creem, alguns xingam, né, alguns escarnecem, zombam da gente, mas não tem problema não, pela grandeza da salvação que Ele nos concedeu, tudo vale a pena, né? Então ele pregava dizendo de Jesus: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, ao qual não sou digno de, abaixando-me, desatar as correias das alparcas. E aí o verso 8 então diz assim: eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, o que é o batismo? O batismo é você se revestir, você imergir, você você entrar, né, dentro da água, você ser banhado totalmente pela água. O batismo com o Espírito Santo tem esse mesmo sentido. A partir do momento que nós recebemos Jesus, né, como nosso Salvador e Senhor, cremos no nosso coração, confessamos Jesus com a nossa boca, vem o Espírito Santo sobre nós. O batismo é o revestimento de poder que o Senhor Deus nos dá, né? E por meio disso vêm os dons espirituais. Alguns têm um dom de ensino, outros têm dom de cura, outros têm dom de línguas, outros têm dom de profecia, outros têm vários dons que nós temos aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 14, e Tessalonicenses, enfim. Vários lugares mostram os dons espirituais, né? E isso é falado pelo próprio Senhor Jesus aqui também, em Marcos mesmo, lá depois que ele manda dar a ordem de batizar, né? E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, tudo isso vem, não é nós não temos nada disso, isso é dado a cada um, dom, um presente de Deus que nos dá, nos concede. Alguns curam, põem a mão sobre os enfermos, curam, outros expulsam demônios, outros pregam a palavra, ensinam, outros falam línguas, enfim. É o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo. A água, o batismo com águas tem esse sentido, né? De remissão de pecados. Agora o batismo com o Espírito Santo
quando o que aconteceu lá em Atos, capítulo 2, né, depois que Jesus foi assunto aos céus, ele deu ordem que os apóstolos ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Eles se reuniram ali, ficaram ali em oração, em comunhão. Depois de 10 dias, o Espírito Santo desceu sobre eles, revestindo-os de poder para que eles pudessem pregar o Evangelho, cumprir o que foi determinado por Deus, e de pregar o Evangelho a toda criatura. E com o batismo ali vieram os dons espirituais. Alguns falaram outras línguas que não falavam, né, e tudo pelo poder do Espírito Santo. Então João fala, eu, em verdade, eu tenho vos batizado com água. Ele quem? Jesus. Porém vos batizará com o Espírito Santo. Então deixo mais essa mensagem, né, aí do verso 4 até o verso 8. Nós vamos aos pouquinhos trazendo mensagens. Não tem problema, quantos vídeos for preciso gravar, a graça de Deus conceder, eu vou gravando devagarinho. O importante, a minha intenção aqui é expor as Sagradas Escrituras. E eu peço a você que está ouvindo aí, que deu crédito, que parou um pouquinho com os seus afazeres, está ouvindo esse vídeo, confira na sua Bíblia aí, né? Marcos, capítulo 1, verso 4 a 8, que nós estamos aqui meditando. Confira, veja, né, se está certo, se está correto. Com relação à questão de tradução, às vezes é mudada alguma palavra aqui, mas o sentido não pode ser mudado, né? Então, por exemplo, alparcas, né, aqui está escrito alparcas. Em outra tradução pode estar escrito sandálias, né? Então, mudou-se a palavra, mas o sentido, né, é o mesmo, tá certo? Então, muitas traduções, né, a nossa aqui é revista e corrigida, né, João Almeida, né, e é revista e corrigida, João Ferreira de Almeida, né, Bíblia Sagrada, versão revista e corrigida. E é o que nós temos aqui, né, porque consideramos assim uma tradução mais fiel ao original. Mas não tem problema, observe que se a sua Bíblia tiver alparcas ou tiver sandálias, né, são palavras sinônimas aí e não altera o sentido do texto. Amém? Mais uma vez, mais um vídeo eu deixo aí gravado. Minha oração por você que ouviu, né? Creia que não foi tempo perdido não para a sua vida. Muito pelo contrário, você ganhou esse tempo aí. E a minha oração por você é que o Senhor Jesus venha te revelar mais ainda, né? Mais do que eu falei aqui. Aqui é breve o tempo, né? Não podemos esticar muito. Mas que diante dessa palavra, ao você ler, meditar, buscar o Espírito Santo, ele possa falar mais, falar melhor ao seu coração. E você que ainda não tem, ainda não foi batizado conforme o batismo bíblico. Tem que ser assim, ó. Não adianta ser, eu fui batizado com criança, eu fui batizado com bebê. Não vale. Por que não vale? Porque você não creu, não recebeu o ensinamento do Evangelho, você não creu. Mas daí tem algumas pessoas que falam da confirmação, né? Então batiza a criança, depois confirma. Não tem também aqui, na Bíblia não tem confirmação, certo? Isso é tradição. Então, uma vez só, batismo, passa, recebe a palavra, entende, crê, se arrepende, passa pelas águas. Dando prova da sua fé às pessoas, dando prova a Deus que você realmente recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor, se arrependeu dos seus pecados, e agora morreu para a sua vida de pecado e nasceu uma nova vida agora dedicada a Deus sem pecado, né? Pecamos por vezes, mas se pecar, temos um advogado. Olha que garantia que o Senhor nos dá, né? Motivo de grande alegria para nós. Além de nos dar salvação, ele já deixa aqui, olha, vocês não devem pecar, mas se pecar, né, vocês
tem um advogado, clama a mim, né? Tem como advogado diante de Deus, e se arrependam, confessem, deixem, e você vai ser perdoado. Então ele não só nos perdoa, como ele cuida de nós, né? E isso ele faz através do Espírito Santo, que é dado a todo aquele que crê. Você possa, né, mais dessa vez, receber aí da parte de Deus o entendimento da sua palavra, crer em Jesus, se arrepender dos seus pecados, ser batizado em águas, receber aí o Espírito Santo, os dons espirituais, e também ser participante dessa maravilha que é a obra de Deus aqui na terra, pregando o Evangelho, louvando, né? Alguns louvam, hinos de louvor a Deus, outros pregam, outros ensinam, outros evangelizam, outros curam, enfim, Jesus trabalhando por meio de nós, apesar de nós e por nós. Amém? Que o Senhor possa te abençoar, você e sua família, no nome santo de Jesus.